Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 20 de maio. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que discute possibilidade de demissão em massa sem negociação coletiva. Até o momento, 3 ministros consideram que a Constituição Federal não obriga a negociação coletiva prévia, enquanto outros 2 entendem que ela é necessária. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Supremo decide que trabalhador com deficiência pode ser considerado dependente para dedução do imposto de renda. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que servidores são maioria entre os mortos pela Covid-19 em unidades de privação de liberdade. Presidente do Superior Tribunal de Justiça autoriza início das obras de expansão da linha verde do metrô de São Paulo. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente uma ação da Presidência da República que questionava decisões judiciais que mandam a União calcular o valor devido nos processos em que ela é ré. Ainda na sessão de hoje, o Supremo retomou o julgamento que discute se as empresas devem fazer negociações coletivas antes de demissões em massa. O caso se refere à demissão de cerca de 4.000 trabalhadores da Embraer em 2009. A empresa recorreu de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou ser imprescindível a negociação coletiva antes de demissões em massa. O relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que não há previsão legal que obrigue acordo prévio nessas situações e que dispositivo da CLT equipara as dispensas imotivadas, individuais ou coletivas, para todos os fins, sem necessidade de autorização de entidade sindical ou de convenção coletiva de trabalho para sua efetivação. Na sessão desta quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso votou com a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele destacou que a dispensa coletiva é um fato socialmente relevante e é desejável o incentivo ao diálogo. Impacto sobre toda a comunidade onde vivem esses trabalhadores e que, evidentemente, tem uma queda, não uma cessação do seu poder aquisitivo. E, portanto, considero legítimo e desejável o empenho em minimizar esse impacto. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Até o momento, votaram com o relator os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Na sequência, o plenário retomou o julgamento da ação que questiona o entendimento firmado pelos juizados especiais federais do Rio de Janeiro de que é dever da União apurar ou indicar o valor devido à parte autora nos processos em que figure como ré ou executada. O presidente ministro Luiz Fux apresentou o voto vista. Digo no item 9 para concluir. Descumprida a obrigação de pagamento pela Fazenda Pública, autoriza-se ao juízo determinar a condenada a apresentação dos cálculos referentes ao quantum devido. Determinação judicial em consonância com os preceitos constitucionais. Eu estou acompanhando o relator para julgar improcedente esta ação de descumprimento de preceito fundamental, também nos termos do que lavrou o parecer do Ministério Público. Todos os demais ministros acompanharam o entendimento do relator de que a União deve apresentar os cálculos nos processos em que é ré nos juizados especiais. A ação da Presidência da República foi julgada improcedente. A população de menor poder aquisitivo, que tem dificuldade de acesso aos serviços de advogados, serviços de contadores. Então, o ônus para eles apresentarem esse cálculo é muito grande. Esse ônus acabava caindo na contadoria do órgão judiciário, atrasando demais, atrasando anos e anos a execução. Comando dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, justamente na linha de apresentação dessas planilhas de cálculos pela União, mostra-se congruente com uma concepção ampla do princípio da legalidade, como valor fundante do Estado democrático de direito e vinculada não apenas à lei em sentido formal, mas a todos os princípios inseridos
expressa ou implicitamente na Constituição Federal. Quem também acompanhou a sessão de hoje foi a consultora jurídica Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. O que você destacaria para a gente? Olá, William. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Veja, além desses 2 julgamentos que nós tivemos hoje, o primeiro envolvendo a matéria trabalhista, mas que foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, essa outra, a DPF, determinando que a União apresente os cálculos do quanto ela deve ao autor da ação nos juizados especiais federais. Um outro recurso extraordinário também foi chamado a julgamento e foi dado início a uma questão que, como disse o ministro Luiz Fux, bastante complexa e que merece que seja bem refletida pelo Supremo Tribunal Federal, já que se trata de uma questão envolvendo bem da União e um recurso de repercussão geral reconhecida. Esse recurso extraordinário se discute, é da relatoria do ministro Marco Aurélio, e se discute se é possível que uma ação civil pública possa afastar a coisa julgada, aquela sentença proferida da qual já não caiba mais recurso, quando já ultrapassado o prazo de 2 anos para a propositura de uma outra ação, que legalmente ela é chamada de ação rescisória. O ministro Marco Aurélio, num voto bastante rápido proferido nesse recurso extraordinário, ele disse que a ação civil pública não se presta, não é o caminho hábil para se afastar a coisa julgada, e dava provimento ao recurso do particular. O ministro Nunes Marques abre uma parcial divergência em relação ao ministro Marco Aurélio, entendendo que essa ação civil pública ela foi proposta para uma discussão do domínio daquele bem, que seria ou não da União, haveria uma dúvida, mas concordou com ele em relação ao levantamento de honorários do advogado, que também era uma questão que estava sendo colocada aqui nesse caso. Um terceiro voto, uma terceira posição foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que diverge do relator e entende que não se trata aqui de uma discussão envolvendo o princípio da segurança jurídica e nem muito menos uma violação da coisa julgada, que essa ação civil pública, ela foi proposta justamente para discutir se aquela propriedade, vamos dizer assim, que estaria numa área de fronteira no estado do Paraná, seria domínio da União ou do particular, o que não ficou claro lá na ação de desapropriação que foi proposta em primeira instância. E que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a sentença de primeiro grau, que acabou sendo confirmada em segundo grau, determinou como condicionante para o pagamento de indenização em caso de desapropriação e, consequentemente, o pagamento de honorários de advogado, que ficasse claro e indubitável que o domínio não era da União. Como isso ficou condicionado, portanto, e não definido, esse seria o objeto da ação civil pública. E daí ele dizer, não se trata aqui de propositura da ação civil pública para afastar a coisa julgada, mas sim para se definir de forma incontestável que aquela propriedade é domínio da União e não do particular. A se confirmar que é domínio da União, não se fala em desapropriação, nem muito menos em indenização e dever de pagar honorários. Então, que é preciso que fique, segundo o ministro Alexandre de Moraes, no voto, né, na corrente divergente que ele abriu, é preciso que se fique claro, portanto, de quem é o domínio daquele bem que está sendo discutido para se falar, então, em indenização. Caso complexo, matéria de repercussão geral reconhecida, julgamento suspenso, deve ser retomado na próxima semana. A gente vai acompanhar tudinho aqui, não é, William? Ok, Karina, obrigado pelas explicações. A maioria das mortes por Covid-19 no sistema prisional e socioeducativo brasileiro é de servidores. É o que aponta o Conselho Nacional de Justiça. O levantamento sobre a Covid-19 é feito pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. E conta com a ajuda do programa Fazendo Justiça, que é destinado a melhorar a estrutura dos sistemas de privação de liberdade. Desde o começo da pandemia, as prisões e os centros socioeducativos registram 505 mortes por Covid-19. Deste total, 304 de servidores que trabalham no sistema e 201 de presos. O número total de contaminados chega a 79 mil.
O CNJ também divulgou o número de vacinados. A primeira dose foi aplicada em quase 34 mil servidores e cerca de 2 mil presos. E a segunda dose foi aplicada em 2.800 servidores e 327 presos. O estudo também atualizou as verbas destinadas pelo Judiciário para o combate à pandemia. Os recursos que vieram do pagamento de penas pecuniárias chegam a R$ 107.200.000. Já o repasse de outras fontes soma 14 milhões de reais. O dinheiro é usado, por exemplo, para a compra de medicamentos, equipamentos de proteção individual e material de higiene e limpeza. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para suspender o concurso da Polícia Federal. As provas estão marcadas para domingo, dia 23 de maio, em todo o Brasil. Por conta da pandemia da Covid-19, o Ministério Público Federal pediu que a Justiça suspenda as provas para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista da Polícia Federal. Na ação, o MPF apresentou dados da Fundação Oswaldo Cruz, que apontam que março e abril deste ano foram os piores meses da pandemia no Brasil, quando chegou a serem registradas mais de 4 mil mortes em 24 horas. Mais de 320 mil pessoas se inscreveram para o concurso nacional da Polícia Federal, que está marcado para o próximo domingo, dia 23. E veja a seguir, presidente do STJ autoriza início das obras de expansão da linha 2 do metrô de São Paulo. Voltamos já. Uma Constituição é a lei máxima nacional e fundamenta as regras de uma sociedade organizada. O Brasil, desde a sua independência, teve 7 constituições e a nossa Constituição Federal, de 1988, que é a Constituição atual, foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, sendo conhecida por essa razão como Constituição Cidadã, pois garantiu a democracia, o direito de eleger um dos nossos presidentes e governantes e estabeleceu uma série de direitos individuais e coletivos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, autorizou o início das obras de expansão da linha 2 do metrô de São Paulo, conhecida como Linha Verde. O impedimento das obras veio com a liminar deferida pela 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, depois que o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública para sustar os efeitos das licenças ambientais concedidas para a expansão da linha 2 do metrô, a área conhecida como Complexo Rapadura. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No pedido de suspensão de liminar e de sentença apresentado ao STJ, a Companhia do Metropolitano alegou que, além de ter as licenças ambientais necessárias, o atraso das obras causou prejuízo de R$ 4 milhões mensais em contratos e perda de arrecadação estimada em 35 milhões por mês, prejudicando economia e interesses públicos. No voto, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, sinalizou que a ampliação da rede de metrô da maior metrópole da América Latina tem grande importância para a economia e para o bem-estar da população e que, sem provas convincentes de que as obras representam risco ao interesse público, a expansão do metrô deve começar imediatamente. O ministro ainda afirmou que a permanência da decisão que impediu os trabalhos poderia trazer danos econômicos irreversíveis. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar por que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, cancelou uma operação contra a criação ilegal de gado na reserva biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará. A operação para apreender 1.000 cabeças de gado em uma área de 2.000 hectares desmatada na Serra do Cachimbo, no Pará, foi planejada por mais de um ano. Só que um dia antes da execução, o objetivo da ação foi alterado. Ao invés de aplicar 59 milhões de reais em multas e recolher os animais, os agentes do ICMBio apenas fizeram um levantamento simples de outras áreas desmatadas na região. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar o que aconteceu e, além de explicações, exigiu da presidência da instituição em Brasília toda a documentação relacionada à operação no Pará. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso de um empregado do Banco do Brasil que pretendia anular condenação contra ele por litigância de má-fé. O bancário tentou executar valores já recebidos com a nítida intenção de enriquecimento indevido.
O bancário entrou com ação na Justiça do Trabalho para ter direito à diferença de complementação da aposentadoria. Após o pedido ter sido aceito em primeiro grau, o Fundo de Previdência Privada do Banco do Brasil pagou a quantia determinada, mas descontou os valores que já havia repassado ao empregado. O bancário, então, entrou com recurso e questionou os cálculos no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. O TRT rejeitou o recurso e aplicou multa ao profissional por litigância de má-fé. Isso porque, para o regional, o empregado distorceu o objetivo do primeiro processo com a intenção de enriquecimento indevido. Depois de esgotadas as possibilidades de recurso, o bancário ajuizou a ação rescisória. O argumento foi que a sanção aplicada tirou dele garantias constitucionais, como o devido processo legal e o acesso à ampla defesa e ao contraditório. Mas o pedido foi julgado improcedente pelo TRT. O relator do recurso, na seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Agra Belmonte, explicou que, para reconhecer a ação rescisória, seria necessário demonstrar violação de lei, sem precisar reexaminar fatos e provas do processo original. No caso, o egrégio Tribunal Regional, prolator da decisão rescindenda, ao condenar ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, o fez por entender que o autor obteve o deferimento das diferenças de complementação de aposentadoria pleiteadas, mas buscou executar valores que já tinham sido recebidos. E entendeu, portanto, o regional que houve nítida intenção de enriquecimento indevido. O ministro também lembrou que, ainda que o empregado diga que apenas fez uso do direito de defesa, a decisão teve como base a condenação por litigância de má-fé e não por simples interposição do recurso. Ainda que o autor alegue que, ao interpor o agravo de petição, apenas exercitou o seu direito de defesa contra a decisão que extinguiu a execução, o acórdão rescindendo evidencia que a condenação ao pagamento da indenização por litigância de má-fé resultou da tipificação da conduta do autor nas hipóteses descritas pelo artigo 17.3, 5 e 7 do CPC de 1973, então vigente, e não da mera interposição do aludido recurso. A decisão da SDI 2 foi unânime. Assim, ficou mantida a condenação do bancário por litigância de má-fé. O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma consulta pública para a coleta de impressões e sugestões de entidades, de partidos políticos e da sociedade sobre a aplicação das resoluções da Corte Eleitoral nas eleições municipais de 2020. O objetivo é o aprimoramento do processo eleitoral para as futuras disputas. Os interessados podem enviar as contribuições até o dia 25 de junho pelo endereço sle.tse.jus.br. Não há limite para o número de propostas a serem apresentadas. E no próximo bloco, o STF decide que trabalhador com deficiência pode ser considerado dependente para a dedução do imposto de renda. Depois do intervalo. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. Em sessão virtual, os ministros do STF decidiram que trabalhador com deficiência pode ser considerado dependente para a dedução do imposto de renda. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. De acordo com a legislação tributária que trata sobre o imposto de renda de pessoa física, a pessoa com deficiência acima de 21 anos de idade que trabalha ou tem capacidade física e mental para o trabalho não poderia ser considerada como dependente. Essa situação impedia que os genitores ou responsáveis pudessem abater as despesas médicas efetuadas com esse grupo de indivíduos da base de cálculo do imposto de renda. Isso acabou sendo questionado no Supremo por uma ação apresentada pelo Conselho Federal da OAB sobre a alegação de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da promoção do trabalho
e da inclusão das pessoas com deficiência. O processo, que foi analisado pelo plenário virtual, envolve a tutela de direitos fundamentais de um grupo de pessoas vulneráveis que recebem especial proteção constitucional, principalmente após a aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Roberto Barroso, que considerou a exclusão uma discriminação indireta contra as pessoas com deficiência. Ele destacou que essas pessoas, a depender da capacidade física ou mental, possuem dificuldades de se colocarem no mercado de trabalho. Essa situação acaba por restringir drasticamente as oportunidades profissionais. Outro ponto que foi levado em consideração é que o trabalho da pessoa com deficiência não implica necessariamente na sua independência financeira, já que é comum que essas pessoas permaneçam recebendo auxílio dos pais ou de familiares. Esse entendimento foi seguido pela maioria dos ministros e, a partir dele, o STF decidiu dar interpretação conforme a Constituição para que a pessoa com deficiência acima de 21 anos de idade, capacitada para o trabalho, possa ser considerada como dependente do pai, mãe ou responsável quando a remuneração dela não ultrapassar as deduções autorizadas por lei. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso do desembargador Eduardo Siqueira, aquele que foi flagrado no ano passado humilhando o guarda que o multou por não usar máscara durante uma caminhada na cidade de Santos. No recurso, o magistrado argumentou que não agiu com dolo, apenas manifestou indignação com o que chamou de perseguição. Alegou também que o decreto municipal sobre o uso obrigatório de máscara seria inconstitucional. Mas a 9ª Câmara de Direito Privado do TJ Paulista manteve a condenação da 10ª Vara Civil de Santos. Com isso, o desembargador será obrigado a indenizar o guarda por danos morais no valor de R$20 mil. A 5ª Turma do Tribunal Regional da Primeira Região, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, decidiu anular uma multa aplicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a uma operadora de plano de saúde. A empresa teria cancelado o contrato de uma beneficiária que ficou inadimplente por mais de 60 dias. Ao se defender no processo, a Agência Nacional de Saúde afirmou que a operadora do plano de saúde teria cancelado o contrato sem avisar a usuária. Já a empresa apresentou provas de que a mulher estava inadimplente há mais de 60 dias e que a notificou por meio de cartas entregues ao porteiro do prédio onde ela mora. Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, reconheceu que aviso de recebimento assinado por funcionário de condomínio é válido como notificação. Por isso, a operadora não pode ser multada por quebra de contrato sem aviso prévio. A 5ª Turma do TRF1 seguiu o entendimento da relatora e suspendeu a multa. A violência sexual em crianças e adolescentes pode deixar marcas para a vida toda. Por isso, o Poder Judiciário de Mato Grosso tem adotado diversas ações com o objetivo de acolher e acompanhar as vítimas desse tipo de crime. Ela fazia um curso, de capoeira, o curso era de noite, e às vezes era o tio dela que pegava ela nos cursos, Ela, se não me engano, parece que foi 3 vezes que ela sofreu abuso com ele. O relato é real. A mãe não pôde evitar que a filha fosse vítima da violência sexual praticada pelo próprio tio. O abuso sexual infantil é uma triste realidade nacional e a forma mais grave de violação dos direitos da criança e do adolescente. Deixa impactos graves na saúde física e mental de suas vítimas, com marcas em seu desenvolvimento e danos que podem persistir por toda a vida. E gera medo, insegurança, vergonha, culpa, problemas em relacionamento futuros e, em alguns casos, é capaz inclusive de gerar o suicídio. Durante os 3 primeiros meses deste ano, crimes de motivação sexual contra crianças e adolescentes registraram aumento se comparados ao mesmo período do ano passado. É preciso a ajuda de todos para combater esse tipo de crime. Nesse momento, a rede de apoio familiar, amigos, eles vão proporcionar o apoio emocional que essa vítima necessita nesse momento. Na maioria das vezes, crianças e adolescentes vítimas da violência, abuso ou exploração sexual acabam carregando traumas para toda a vida. Evitar que o momento de relatar o acontecido seja também um momento de trauma é o objetivo das salas
de depoimento sem danos ou salas de depoimento especial. O Poder Judiciário possui ações a fim de minimizar os efeitos e a revitimização daquelas crianças e adolescentes que necessitam do Poder Judiciário por meio da adoção de medidas de proteção, de acolhimento, de acompanhamento individualizado e integrado da rede de proteção local e também por meio da efetivação de aplicação do depoimento especial, em salas apropriadas com profissionais do juízo e equipes preparadas para assegurar a participação e escuta da criança e do adolescente, de forma a garantir a aplicação dos seus direitos. Antes da gente finalizar o jornal, uma notícia importante. Foram registrados os primeiros casos da cepa indiana do novo coronavírus aqui no Brasil. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Maranhão. E logo mais, 7h30 da noite, o programa Tá na Web vai falar sobre isso, inclusive com uma entrevista que esclarece quais são os reais riscos dessa nova variante da Covid-19. Não perca. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Thank you.